Eita, falar de mais um tema de burrice humana. Ô, Jesus. Falem, meus queridos inscritos no meu canal aqui do Professor Elias Cruz, este que vos fala, né? Todos vocês que estão interessados, sejam historiadores, sejam estudantes, sejam ignorantes ou simpatizantes da história, hoje iremos falar desse tema que ele é muito visto, que as pessoas têm um certo interesse quanto a eles, que é falar de guerra, matança, a estupidez humana. E o tema de hoje é justamente sobre um dos maiores conflitos que aconteceram em nosso planeta, que foi a Primeira Grande Guerra Mundial, ou também conhecida como a Grande Guerra. Esse termo, a Grande Guerra, era utilizado pelos contemporâneos da Primeira Guerra Mundial porque até aquele momento nenhum conflito armado, nenhum conflito bélico tinha tido uma tamanha notoriedade de ter se espalhado tanto por diversas regiões do planeta. E para a gente poder compreender como foi esse conflito, nós devemos analisar os fatores e as conjunturas anteriores ao início da Primeira Guerra. Até porque nada dentro da história, nenhum fato acontece por acaso, existe toda uma construção anterior ao fato. Antes da Primeira Guerra Mundial, a Europa passou por um período de instabilidade política e econômica, da qual nós chamamos de Belle Époque, período que se estendeu de 1871 a 1914. Por que 1871? 1871 é quando se termina a Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu entre o Império Francês e o Império Alemão. Depois do fim desse conflito, não houveram conflitos tão abrangentes dentro da Europa. Claro que ao redor do mundo e principalmente nas colônias, nós verificamos alguns conflitos motivados pelo imperialismo europeu, principalmente na África e na Ásia. A Europa estava de boa. O período da Belle Époque também é conhecido assim por ter sido um período de grandes avanços tecnológicos que possibilitaram o desenvolvimento econômico da burguesia e também da vida social, como a invenção do avião, do automóvel, dos telégrafos, telefone, a expansão da luz elétrica. Então, isso gerou um sentimento de otimismo por toda a Europa naquele período e, consequentemente, em suas colônias e nações que viam esse desenvolvimento científico como uma confirmação de uma perspectiva de que a humanidade nunca mais teria que passar por guerras, conflitos, problemas como a fome, as desigualdades poderiam ser supridas somente pelo avanço científico. O curioso desse período da Belle Époque é porque, apesar de ter sido um período do qual eles falavam muito de paz, de progresso e tudo mais, foi o período do qual a Europa, as nações, os impérios europeus, eles desenvolveram muitos armamentos. Houve uma corrida armamentista em torno do aumento da defesa, principalmente das colônias e mercados consumidores que estavam sendo disputados pelos impérios. Então é aquela coisa, você tem um vizinho que você tem medo dele, você se defende comprando uma faca. Aí seu vizinho fica sabendo, compra uma arma. Aí você fica sabendo que seu vizinho tá com uma arma, você vai e compra uma espingarda. Aí o cara vai e compra uma bazuca, aí você vai e compra um tanque de guerra. Era mais ou menos assim que funcionava a corrida armamentista na Europa, só que na defesa das colônias. Esse período, essa corrida armamentista, que ficou conhecido como o período da paz armada, ele evitou por algum momento que alguns conflitos explodissem dentro da Europa. Pelo fato de um estar desenvolvendo uma arma melhor do que a outra, ficava naquele embate, né, meio 0 a 0, eu vou, não vou. Como resultado também nessa perspectiva de que as tensões estavam aumentando por conta de disputas imperialistas, dessa corrida armamentista, nós temos a formação de algumas alianças bélicas dentro da Europa, entre as nações, e que vão ser muito importantes para a eclosão da Primeira Guerra e para arrastar as nações para dentro do conflito. Foram vários acordos, mas os dois principais acordos foram o da Tríplice Aliança, que foi assinado em 1882 e que
unia a Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, e a Tríplice Entente, que foi formada entre 1893 e 1907 e que unia as nações da França, da Rússia e da Grã-Bretanha. A Alemanha se une à Áustria-Hungria e à Itália porque a Alemanha ela foi uma das últimas nações a constituírem-se dentro de um Estado independente. E, por conta desse desejo de crescimento perante aos outros impérios europeus, os alemães eles saem atrás dentro da corrida imperialista para a obtenção de mercados consumidores. Isso também junto com seus outros dois aliados, Áustria-Hungria e Itália. Dentro da Tríplice Entente a gente vê também essa união de interesses. A França, temendo o avanço alemão e também com um sentimento revanchista pela perda dos territórios da Alsácia-Lorena na Guerra Franco-Prussiana, a França ela vai se unir à Grã-Bretanha, que a Grã-Bretanha, dentro da Tríplice Entente, estava com esse receio do crescimento econômico alemão em detrimento da economia bretanha. E a Rússia ela entra nessa história, a Rússia que naquela época ela ainda vivia sob o poder do czar, possuía muitos interesses nas regiões dos povos eslavos. Quem eram os eslavos? Eram os grupos étnicos e culturais que habitavam a região dos Balcãs, que fica no centro-leste da Europa. Dentro desse jogo de interesses, os governos dos impérios eles vão puxar as suas populações para dentro de um sentimento belicista, de um sentimento do qual eles iriam se utilizar para levar essas pessoas para a guerra e, consequentemente, atingir os seus interesses. Para isso, criou-se um discurso nacionalista em diversos impérios, dependendo dos interesses que cada império possuía. O nacionalismo ele nasce na Europa justamente dentro desse contexto belicista e principalmente dentro de um arquétipo do qual os governos eles estavam procurando puxar as populações de suas nações para também trabalharem por seus interesses. E esses governos vão se utilizar muito das burguesias crescentes na Europa, principalmente da metade do século XIX para frente. O chanceler alemão Otto von Bismarck, ali por todo o século XIX, ele foi um dos pioneiros do nacionalismo moderno como nós conhecemos. Porque o nacionalismo, ele justamente mexe com esse sentimento de pertencimento a um lugar, a uma cultura e tenta unir as necessidades do Estado. E o Otto von Bismarck ele vai ser muito perspicaz. Nossa, quase que eu não consigo falar. Porque a burguesia europeia daquele período que estava crescendo queria mais espaço diante daquele antigo despotismo real, absolutista, que vai cair com a Revolução Francesa, mas que temia os crescentes movimentos pelo socialismo dentro da Europa. A burguesia sabia que um dos ideais socialistas era justamente a redistribuição dos meios de produção esses que estavam com a alta burguesia. Então Otto von Bismarck, ele sabendo que a população não queria o socialismo para perder os seus bens, perder o seu poder e seus privilégios, mas também não desejava estar sob a tutela de um rei despótico e autoritário, ele vai desenvolver esse conceito de nação, esse conceito nacionalista. Isso vai pegar tão bem, vai fazer a Alemanha crescer tanto no século XIX, que outras nações também vão se apropriar desse jeito de se fazer política. O nacionalismo, ele, para ser alimentado, ele precisa ser ensinado. Você precisa dar a consciência de algo para você se sentir pertencente a isso. O Otto von Bismarck, ele vai implementar medidas de incentivo à militarização e ao crescimento do exército
porque o exército ele possui uma linha rígida de conduta e isso é importantíssimo para criar-se uma linha de ensino. Moto. E a outra grande medida das nações europeias para o ensino do nacionalismo é justamente você criar um sistema de educação firmado na formação do ser cidadão. A partir aí do final do século XIX, nós temos o crescimento da expansão da escola gratuita para a população. Nossa, é muito engraçado você pensar isso, porque, muitas das coisas que nós vemos como avanço hoje em dia nasceram do interesse do Estado em controlar a população, de ensinar-lhes algo. Cada Estado tentava criar o seu próprio nacionalismo. Mas os três nacionalismos que estavam mais presentes na Europa antes da Primeira Guerra e que foram motivos para convencer as pessoas a irem aos campos de batalha foram basicamente três. O revanchismo francês, que era essa coisa dos franceses eles quererem ter uma desforra devido à humilhação que eles sofreram aos alemães na Guerra Franco-Prussiana. O pangermanismo, que começou a crescer após a criação da Liga Pan-Germânica em 1886 e que tinha o pensamento de unir todas as nações germânicas, incluindo a Alemanha, algumas regiões da Áustria, algumas regiões de onde hoje é a Polônia. E por fim, o terceiro grande nacionalismo em voga da época era o pan-eslavismo, que começou a crescer com a independência da Sérvia em 1878 e que tinha como objetivo criar um sentimento para que as pessoas da região dos Balcãs, os moradores dos Balcãs, aqueles que falavam línguas eslavas, pudessem se unir dentro de uma grande nação que seria conhecida como a Grande Sérvia. Notem que sempre são pensamentos que denotam o grande como algo bom para a população. Então, dadas todas essas situações, a euforia da Belle Époque, a corrida armamentista, políticas de alianças, o nacionalismo, o sentimento dos estados, o sentimento imperialista desses estados por crescimento, todos esses ingredientes formaram um bolo que seria a Primeira Guerra Mundial. Então, na Europa, poucos meses antes da Primeira Guerra Mundial acontecer, as pessoas já não se perguntavam se haveria uma guerra, mas quando ela iria ocorrer. E ela ocorreu por conta de um atentado terrorista. Em 1908, nós temos início à crise dos Balcãs. Se lembram do pan-eslavismo? Antes que a Sérvia ocupasse essa região, o Império Austro-Húngaro ele ocupa a Bósnia-Herzegovina, que era um território que os sérvios desejavam muito ocupar, mas que foi ocupado antes. A Sérvia ela vai tentar conquistar outros territórios, mas sempre com essa rivalidade com o Império Austro-Húngaro. Fora que os sérvios eles tinham o apoio dos russos, porque os russos eles queriam também ter uma influência no comércio e nas relações políticas da região dos Balcãs. Com o aumento das rivalidades entre sérvios e os austro-húngaros, vários pequenos grupos ultranacionalistas começam a se formar nas duas nações e grupos extremistas que queriam derrotar a outra nação, mas também assassinar os seus líderes. E então, pessoal, no dia 28 de julho de 1914, um estudante sérvio ele vai com uma pistola e assassina dentro de uma carreata pública o herdeiro, o príncipe do Império Austro-Húngaro, que era o famoso Francisco Ferdinando. Com o assassinato de Francisco Ferdinando, os austro-húngaros eles vão exigir compensações à Sérvia pela perda do seu herdeiro. Só que a Sérvia, ela pouco se importa com isso. Ela diz, a gente não tem nenhum envolvimento. Quem foi que fez isso daí foi só esse doido, esse estudante aí que foi e deu esses tiros no Francisco Ferdinando. A Áustria-Hungria fica puta, extremamente alvoroçada com tudo isso e declara guerra à Sérvia.
Só que, vocês se lembram lá atrás que eu falei que a Sérvia possuía apoio dos russos? Pois bem, quando a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, os russos entram na parada e dizem: peraí, que diabo é isso daqui? E declaram guerra à Áustria-Hungria em apoio aos sérvios. Aí, galera, aí começa, digamos assim, começa a baixaria. Porque devido aos acordos de alianças, né, com a entrada da Rússia e dos sérvios contra a Áustria-Hungria, a Alemanha e a Itália entram na guerra, porque os acordos diziam: é o seguinte, se um de nós entrar em guerra, vocês são obrigados a me ajudarem. Com a entrada da Áustria-Hungria dentro da guerra, a Alemanha e a Itália, devido ao acordo da Tríplice Aliança, também são obrigadas a apoiar essa nação. E com a entrada da Rússia, a França e a Grã-Bretanha, pelo lado da Tríplice Entente, vão entrar nesse conflito. E a partir daí temos oficialmente o início da Primeira Grande Guerra. Os primeiros dias e meses da Primeira Guerra Mundial, eles foram períodos de muita movimentação e não tanto de conflito, porque os exércitos das nações eles vão se posicionando nos frontes, nas frentes de batalha. E aí, pessoal, vocês se lembram de todo aquele ensino nacionalista que tinha sido fomentado ali, principalmente no final do século XIX para o início do século XX? Pois é, esse pensamento nacionalista vai provocar meio que uma ideia de que a guerra seria curta, de que a guerra seria gloriosa para as nações, de que a guerra traria progresso, de que a guerra traria paz e benevolência. Então os soldados eles vão marchando para esses frontes, para essas frentes de batalha, a mão no peito, cantando lindamente, acreditando que a guerra seria vencida facilmente, que não durariam meses, não durariam anos para ela se encerrar. Lutar por seu país significava maior honraria e virtude para essas pessoas. As mulheres incentivavam seus maridos a irem para a guerra, porque assim honrariam sua família, seriam mais homens por conta disso. Só que nós sabemos, né, pessoal? A guerra, e principalmente a Primeira Guerra, ela vai mudar o jeito, a forma de se fazer guerra. Até porque é a primeira guerra que vai se utilizar de metralhadoras, posteriormente de tanques, vai se utilizar de morteiros, de aviação. Então, gente, a carnificina ela foi enorme. Esse sentimento, essa visão romântica de guerra, ela só vai se quebrar com a chegada dos primeiros mortos às suas casas, os primeiros feridos aos seus locais de origem, e vai mostrar a verdadeira face do que estava acontecendo ali. Era um novo jeito de se fazer guerra. Os soldados, a farda dos soldados era feita não para se proteger na guerra, mas para ser bonita. Havia-se um jeito de se guerrear, um jeito de se lutar na batalha, porque a honra ela era maior do que meramente você morrer ou matar. Ou seja, não bastava você morrer ou matar, você tinha que saber como morrer, você tinha que saber como matar de maneira honrosa e que isso mostrasse as suas virtudes. Mas aí já viu, né? Essa coisa da honra e da virtude, ela vai se escafeder com os conflitos da Primeira Guerra Mundial e a carnificina que se seguiu. Nessa guerra de movimento, vão se formar duas frentes. A frente ocidental, que reunia os conflitos entre a Alemanha, Bélgica e França, e a frente oriental, que ficava nas regiões onde hoje são a Rússia, a Alemanha e a Áustria. Notem bem, a Alemanha estava nas duas principais frentes, de um lado contra a França e de outro contra a Rússia. Também tivemos a frente dos Balcãs, do qual estavam envolvidos principalmente a Sérvia, o Império Otomano, russos e a Áustria-Hungria, e a frente asiática, da qual o Japão se uniu à Tríplice Entente para lutar contra principalmente a China e ajudar os britânicos, que possuíam colônias e influência econômica na China, a se estabelecerem mais na região.
Com o decorrer dos conflitos e os governos das nações vendo que o conflito não iria durar algumas semanas ou meses, teve um governo específico que meio que peidou na farofa e arregou, ficou putinha, porque eles viram que não iriam conseguir seus objetivos tão facilmente. Foi justamente a Itália. A Itália fazia parte da Tríplice Aliança. Só que quando eles perceberam que não teriam as colônias que haviam sido prometidas a eles tão rapidamente, eles simplesmente saíram da Tríplice Aliança e se uniram ao seu inimigo, a Tríplice Entente, e começaram a lutar contra os alemães e os austro-húngaros. Os conflitos eles se seguem e a gente tem uma estática muito por conta da guerra de trincheiras, que a gente vai falar em outro vídeo sobre o cotidiano da guerra e o fim do conflito. O ano de 1917 ele vai ser um marco dentro da Primeira Guerra Mundial, porque nós temos a entrada e a saída de duas nações muito importantes. A primeira, a entrada dos Estados Unidos na guerra, motivada pelas necessidades e desejos econômicos que os americanos eles possuíam com o conflito. Os norte-americanos eles ajudavam prioritariamente as nações da Tríplice Entente, principalmente com suprimentos e produção de armamentos, porque a Europa estava em guerra. Aí o governo norte-americano começou a pensar: putz grilo, e agora? Se a Tríplice Entente perder a guerra, quem é que vai pagar os armamentos que a gente produziu e os alimentos que nós disponibilizamos? E a outra nação muito importante em 1917, que essa, ao invés dos Estados Unidos, ela saiu do conflito, foi justamente a Rússia. Porque em 1917 começaram uma série de revoluções contra o czar russo Nicolau II, e que desembocaram nas revoluções socialistas e, consequentemente, na queda do czar. Então, o governo russo não tinha como lidar com as próprias revoluções internas e manter os seus soldados dentro do conflito da Primeira Guerra. Por isso, em 1917, eles pediram para sair. Pede para sair! Após essa entrada e saída de nações, nós temos um rearranjo nas táticas, principalmente dentro da Entente, que vão organizar uma contra-ofensiva à última grande nação que havia restado da Tríplice Aliança, que é a Alemanha. A Alemanha agora se via cercada por vários lados, pois eles tinham que lutar contra britânicos, norte-americanos e franceses na frente ocidental, e agora tinha esse avanço italiano pela região dos Balcãs e que possuíam também formações de tropas coloniais vindas da Ásia e da África. A Alemanha poderia ter continuado na guerra? Poderia, só que seria muito complicado para os alemães conseguirem manter suas tropas unidas e sustentadas em várias frentes. Temendo pela morte de mais soldados e do que poderia ocorrer com uma ocupação da nação alemã, o imperador alemão Guilherme II renuncia ao seu cargo, começam a ocorrer rebeliões no exército, greves operárias, a formação de conselhos populares que eram contra a continuidade da guerra. Tudo isso foi preponderante para a rendição alemã. E com a rendição dos alemães temos o fim da Primeira Guerra Mundial. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Na parte 2 falaremos sobre o cotidiano do conflito, a participação brasileira e os acordos do fim, após o fim da Primeira Guerra Mundial. Curtam o vídeo, compartilhem, estudem. Aproveitem que todo vídeo eu deixo o meu roteiro para estudos na descrição do vídeo. E é isso. Espero que a gente possa fazer a disciplina de história mais relevante aqui no cenário brasileiro que a gente está precisando. Um beijo!